É um prazer falar com vocês, principalmente num momento tão importante da nossa história, tá, como hoje. Estamos aí na véspera de uma eleição que vai representar muito, mas muito para Patos de Minas, e falar sobre isso é interessante para que realmente a população de Patos possa aí, talvez até modificar algum pensamento, alguma coisa e vislumbrar somente a cidade, a nossa região. Olha, eu nasci dentro de política. Meu pai foi político a vida inteira, minha família toda, meu avô, meu bisavô e por aí vai. E eu sempre gostei, porque eu sempre participei de campanhas na época do meu pai, na época de outros candidatos e tal. Eu sempre gostei da política em si. Quando meu pai foi eleito pela última vez, eu fui trabalhar com ele na Assembleia, nós morávamos em Belo Horizonte, fui trabalhar com ele na Assembleia e, logicamente, eu aprimorei o meu gosto pela política em si. E quando ele faleceu, praticamente um ano antes das eleições, o pessoal, naquela época eu tinha 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade, o pessoal me pressionou para que realmente eu entrasse no lugar dele. Eu te confesso que eu não tinha ainda o relacionamento da região, eu tinha um conhecimento político, eu sabia o que era um trabalho parlamentar, porque eu fiquei com ele lá durante 4 anos. Mas eu não tinha maldade da política, não tinha o dia a dia da política em si. Aí entrei e perdi na época, se não me engano, por 220 votos. Foi um negócio insignificante, fiquei na suplência, tive um apoio integral do ex-governador Francilino Pereira, que infelizmente já faleceu. E, logicamente, nesse período todo, eu fui diretor de algumas empresas, eu sou formado em administração de empresa, fui diretor financeiro da Camig, na época era a maior empresa de agronegócio do país, uma empresa que tinha inúmeras frota mecânica para trabalho rural, tinha 200 e tantas lojas no interior, e o Francilino me convidou para ser diretor financeiro. Eu tinha conhecimento em relação à economia, porque eu também era formado em economia na época. Aí comecei, logicamente, visando também a minha região. E nesse trabalho, depois eu me candidatei de novo e tal, e um belo dia eu fui eleito a deputado estadual por 4 mandatos, e muito me orgulha ter feito um trabalho fantástico em relação a Patos e em relação à nossa região. Com todo respeito aos candidatos que aí estão, a grande maioria é para fazer nome, ou para vereador ou para prefeito. Não tem lógica, porque nós temos 15 candidatos a deputado estadual e, se não me engano, 4 federais, em uma cidade, uma região que não comporta isso. Uma vez nós fizemos aí um trabalho muito grande e nós elegemos 3 deputados estaduais e 1 federal. Na época que realmente Patos tinha uma liderança consolidada. E foi excelente para Patos. Trouxemos muita coisa, tanto eu como o Bernardo Rubinja na época, como o Eli Tarquino, representando a região nossa na Assembleia Legislativa, e o Antônio do Vale na Câmara Federal. Trouxemos muita coisa para Patos, mas muita coisa mesmo. E Patos evoluiu, cresceu muito. E agora, infelizmente, as pessoas estão entrando, mas no intuito de fazer nome, ou para vereador daqui a 2 anos, ou para prefeito. Isso atrapalha muito, porque o pessoal sonha com o negócio de voto. Olha, eu mais do que ninguém posso dizer isso, como é difícil você pegar um número elevado para que realmente seja eleito deputado, tanto estadual como federal. Por isso que eu falo, gente, a importância de nós termos um representante, ou 1, ou 2, ou até 3, como já tivemos, Assembleia Legislativa e 1 deputado federal, para que realmente Patos possa voltar à condição de líder de uma região. Estamos perdendo aí muito, mas muito mesmo, pela falta de deputado. Hoje, infelizmente, nós lamentamos isso, o prefeito de Patos, que é a maior autoridade, que é a maior liderança que nós temos em Patos, apoiando um candidato de fora, que eu acho um absurdo isso aí, em detrimento da própria cidade. Quem está perdendo é a população de Patos, é o eleitorado da região, e Patos está perdendo aquela condição de estar de líder do Alto Paranaíba. Olha, é lamentável isso aí, tá? Porque, como eu falei, é a maior liderança que nós temos em Patos hoje. O prefeito é a maior autoridade da cidade.
Agora, ele trazer um candidato de fora em detrimento aos nossos aqui, isso é um absurdo, gente. Nunca teve na história de Patos um fato desse. Talvez até para eleger a sua própria esposa. Isso que realmente que é o coronel político. Que ele falou muito em relação à eleição passada, os coronéis, ele está se tornando um grande coronel voltado para o mal da política de Patos. Não se pode fazer uma política desse jeito. A pessoa tem que abraçar um candidato nosso, um candidato que vai trazer os recursos, que vai batalhar para que realmente a nossa região, não digo que só Patos, a região como um todo, possa crescer. Porque ter que um candidato lá de Araguari não, Divinópolis, possa trazer para Patos. Lógico, ele vai trabalhar para a região dele primeiro. Depois, se sobrar alguma coisa, ele pode até trazer para Patos. Mas é coisa insignificante pelo que representa a nossa região. Agora, eu sinceramente eu não tive com ela ainda, tá? Eu vou chamá-la, vou conversar. Eu sei que o prefeito está fazendo uma pressão muito grande em cima de todos os vereadores que têm relacionamento com ele, para que realmente possa apoiar um candidato de fora. Mas, mais uma vez, eu gostaria até de ser enfático em relação a isso. Gente, esse é um crime. Um prefeito de uma cidade do potencial de Patos, que representa uma região como um todo, de grande importância, uma das regiões mais ricas do estado, apoiar um candidato que não tem nada a ver com a gente, para que realmente ele possa talvez até apoiar a sua esposa para deputado estadual, isso é um crime para a cidade. Isso, como você falou, nunca houve na história de Patos uma condição dessa. Mas eu vou chamar os vereadores todos, vou explicar para eles a importância que é. E essa vereadora, eu sei que realmente ela vai compreender isso aí e vai voltar às condições de apoiarmos o nosso candidato, que é o ex-prefeito José Eustáquio, que tem uma vivência muito grande, que tem um conhecimento profundo da região, tá? Que já foi um grande prefeito de Patos, já prestou um grande trabalho para a cidade, para a região, e tem hoje plenas condições de ser eleito. Olha, é quase impossível na cidade, na proporção de Patos, no tamanho de Patos, com 100 e tantos mil eleitores. Lógico, você tem muitos candidatos que tem, muitos eleitores aqui de Patos que têm afinidade com outro candidato de fora, ou parentesco, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu a vida inteira, quando eu fui candidato, deputado, eu tive voto praticamente quase no estado todo. Mas aí, meia dúzia de votos, 3 votos, 4 votos, 5 votos, nunca tem uma proporção. Eu já, inclusive, eu já deixei de ser apoiado pela totalidade da liderança de um município lá no norte de Minas. Eu fui bem claro com o prefeito, falei assim, olha, prefeito, eu tenho que ser sincero, eu tinha uma afinidade muito grande com ele, na época ajudei ele muito, eu tenho que ser sincero com o senhor pode até me arrumar os votinhos lá, mas eu ser majoritário de lá, eu não tenho como ajudar vocês lá, porque é inteiramente desgarrado da nossa região. A sua cidade polo lá é Montes Claros, eu não tenho afinidade nenhuma com Montes Claros. Então eu tive esse desprendimento, eu recusei os votos, porque eu não tinha condição de ajudá-lo. Agora, voto picado todos nós temos. Agora, o que eu lamento é uma liderança apoiar um candidato de fora e, logicamente, vai dar uma votação expressiva para ele. Isso que é o ruim para a nossa cidade. Olha, um dos motivos que eu abandonei a política, não abandonei, porque logicamente você está no dia a dia, você está vendo a política e é aquilo que eu sempre estou falando nas entrevistas que eu estou dando e tal, de uma maneira ou de outra eu vou tentar ajudar a minha região, que eu tenho uma gratidão muito grande por Patos, para a região como um todo, que sempre me apoiou, sempre me ajudou, pela liderança que sempre me ajudou, e muito me orgulho de dizer que eu já fiz N coisas para toda a região, através do Estado e mesmo através da área federal. O exemplo está aí, a UF, por exemplo, que foi um trabalho nosso, meu e da Béia, quando era prefeito, eu fui lá no vice-presidente da República, nos ajudou a trazer a UF para cá. Então são coisas que realmente a gente tem orgulho de dizer, o quanto que nós fizemos para a região. Agora, hoje, infelizmente, eleição é por telefone, é no WhatsApp, denegrindo a imagem do outro, falando mal do outro.
deteriorando tudo, não tem aquela conversa, aquele diálogo, aquele debate, aquela política sadia que nós aprendemos a fazer. Então, lógico, e também eu já fiz um trabalho muito grande, a hora de aposentar e dar condição para que realmente outro possa ajudar e continuar o nosso trabalho. Mas eu lamento que hoje a eleição seja assim, você não tem um diálogo, você não tem um debate, você não tem um comício mais para você explicar à população o que é que os seus projetos de governo, o que é que você possa fazer, o que é que você vai fazer. Isso é ruim, porque hoje o que é que está acontecendo? Você pega o telefone, vai deteriorar, vai denegrir a imagem de outro, vai acabar inclusive tudo com fake news. E eu não aprendi a fazer política assim, eu aprendi a fazer política com seriedade, com honestidade e visando o interesse da nossa região. Não, eu me candidato hoje a ajudar pela experiência que a gente tem, qualquer político que vai levar o seu destino para o lado do bem em ajudar a nossa região. Como eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande por Patos, a região como um todo, que sempre me apoiou, sempre me acolheu com todo o carinho e tal, apesar que eu já fiz muita coisa para a região como um todo, mas eu tenho essa gratidão. E acho que a maior virtude do homem é a gratidão. Eu tenho hoje uma liderança muito grande ainda, pelos contatos que a gente vem mantendo e tal. Eu estou aí ajudando um deputado estadual e um deputado federal para que realmente ele possa bem nos representar, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Agora, eu lamento muito hoje que tenha, como eu falei, tenha essa política aí de baixo nível, de denegrir mais do outro, de fazer... E essa também, uma coisa que eu não concordo também, essas demagogias em relação à política. Por exemplo, eu critico muito o governador Zema, tá? Com todo o respeito que eu tenho a ele e tal, é o nosso governador, mas eu critico muito essa demagogia barata que ele faz, que fez na última eleição, que está fazendo agora, falando igual um caipira, que nós não somos um caipira, muito pelo contrário, o mineiro é uma pessoa culta, uma pessoa esclarecida e tal, e prometendo mundos e fundos que na outra eleição ele não cumpriu e não fez nada para a nossa região. Isso que eu lamento muito, que uma região tão importante, tão expressiva no contexto do Estado, não tem recebido obra nenhuma do governador do Estado, que hoje é o maior apoiador do prefeito de Patos. Vou dizer com toda sinceridade, tá? Eu já participei minha vida inteira na política, já participei de vários governos do Estado, tenho afinidade com a grande maioria dos governadores que já ocuparam o Palácio da Liberdade. Ele alega o seguinte, que pegou o Estado quebrado. Realmente, eu sei que a situação do Estado não era boa, mas outros governadores também pegaram o Estado quebrado. O próprio governador Aécio Neves, por exemplo, ele pegou o Estado logo depois do governador Nilton Cardoso, a condição talvez até pior do que hoje. E outra coisa também, o Zema, agora que ele conseguiu regularizar a folha de pagamento, sendo que nenhuma prestação da dívida do Estado foi paga, como nenhum Estado pagou. Com a pandemia hoje, por exemplo, a União alocou muito recurso para os estados, a dívida, o Supremo suspendeu a dívida pública, nenhum estado pagou, hoje a dívida do estado, se não me engano, é em torno de 52 bilhões de reais, mas cadê esse dinheiro? O que está sendo feito por ele? Pelo menos até agora eu não vi obra de relevo nenhuma no governo do Zema, nenhuma, e principalmente para a nossa região. Eu lamento muito, por exemplo, vou te dar um exemplo aí de relação a duplicação da rodovia da 365 que liga a Uberlândia. Por que ela vai começar de Patos para Patrocínio, não de Patrocínio para Uberlândia, não de Patos para Uberlândia? É uma coisa que você não entende. Está faltando o quê? Liderança política, está faltando a ação do prefeito, está faltando o prefeito reunir toda a liderança e ir no governador e falar assim, governador, não tem lógica um negócio desse. A importância de Patos está sendo está sendo denegrida a coisas que infinitamente baixas em relação ao que nós representamos para o Estado.
Ora, primeiro eu gostaria de agradecer essa liberdade e essa condição que você está me dando. E para encerrar, eu gostaria de dizer da importância, mais uma vez frisar isso aí, da importância de nós elegermos candidatos nossos, candidatos realmente que vão ter o interesse de ajudar a nossa região. Patos é uma cidade importante no contexto estadual, nós somos com 160, 170 mil habitantes, é a capital do Alto Paranaíba, que tem que voltar a essa condição de capital, que tem que voltar a essa condição de liderança. Vamos apoiar os nossos candidatos, aquelas pessoas que realmente vão ter interesse de ajudar Patos. Nós já fomos muito beneficiados no passado com deputados, inclusive eu fui um deles, muito me orgulho de dizer isso, tá? Não somente estadual, mas também federal. É importante para Patos que Deus possa abrir a cabeça do eleitor patense e realmente nós elegermos aí um federal e até 2, 3, ou quem sabe até 3, como já tivemos no passado, para que realmente Patos possa muito bem ser representado.